A paz do Senhor para todos os irmãos. Estou eu aqui novamente, a irmã Alessandra Custódio, da cidade de Garapava, para fazer a leitura do livro Heróis da Fé. Amém? Deus abençoe os irmãos que querem ser edificados, que estão acompanhando as leituras, tanto da Bíblia, como também do livro Heróis da Fé, para a sua edificação. Amém? Deus abençoe os irmãos que estão aí conosco, Estavam na oração e estão aí para acompanhar a leitura bíblica. Agora é momento da leitura do livro Heróis da Fé. A leitura bíblica, eu acredito que vai ser mais tarde ou à noite, tá bom, meus irmãos? Hoje nós vamos começar a leitura do livro de Apocalipse. Você não pode perder, tá? Hoje começa a leitura do livro de Apocalipse. Vai ser à noite, eu acredito, Amém? Pai do Senhor, pastor Hélio Ramos, sua família, Danila, Sirlene. Amém. Deus abençoa. João Barbosa, João Silva, Deus abençoa. A Ju Sirlene, amém. Glória a Deus. Israel Ribeiro, amém. Irmãos, essa bolinha aqui é a minha lâmpada, Por isso, meu óculos fica parecendo a bolinha aqui, ó. Amém? Mas vamos lá, eu vou para a leitura. Eu não consigo enxergar muito assim sem o óculos, de perto. Amém? Vamos para a leitura? Hoje nós vamos falar sobre Guilherme Carey. Acho que é isso mesmo, O nome dele. Ele nasceu em 1761 e ele morreu em 1834. Eu vou começar a ler. O menino Guilherme Carey era apaixonado pelo estudo da natureza. Ele enchia seu quarto de coleções de insetos, flores, pássaros, ovos, ninhos e etc. Certo dia, ao tentar alcançar um ninho de passarinhos, ele caiu de uma árvore alta. Ao experimentar a segunda vez, caiu novamente. Insistiu a terceira vez, caiu e quebrou uma perna. Insistente, Algumas semanas depois, antes de a perna sarar, Guilherme entrou em casa com o ninho na mão. Subiste à árvore novamente, exclamou a sua mãe. Eu não pude evitar, eu tinha de possuir o ninho, mamãe, respondeu o menino. Disse que Guilherme Carey, fundador das missões atuais, não era dotado de inteligência superior e nem de qualquer dom que deslumbrasse os homens. Entretanto, foi essa a característica de persistir com espírito indômito e inconquistável, até completar tudo quanto iniciara, que fez o segredo do maravilhoso êxito da sua vida. Pensa numa pessoa persistente, insistente, era esse aqui, Guilherme Carey. Então nós vamos aprender a sermos persistentes, insistentes como ele. Ele não desistiu. Chegou até quebrar a perna, mas ele possuiu o ninho que ele queria. Subiu na árvore. Olha aí. Quando Deus o chamava a iniciar qualquer tarefa, permanecia firme dia após dia, mês após mês, ano após ano, até acabá-la. Deixou o Senhor utilizar-se de sua vida, não somente para evangelizar durante um período de 41 anos no estrangeiro, mas também para executar a façanha, por incrível que pareça, de traduzir as Sagradas Escrituras em mais de 30 línguas. Olha aí, irmão, traduzir a Bíblia Sagrada em mais de 30 línguas é um trabalho, hein, irmãos? Dá um trabalho que você nem imagina. Amém? Hoje nós estamos aqui, mamão com açúcar. Nós estamos na terra que mana leite e mel. Nós não estamos fazendo nada para Jesus. Olha aí. O avô e o pai do pequeno Guilherme pertenciam à igreja anglicana e eram sucessivamente professor e sacristão da paróquia. Assim o filho aprendeu o pouco que o pai podia ensinar-lhe. Mas não satisfeito com isso, Guilherme continuou seus estudos sem mestre. Aos 12 anos, adquiriu um exemplar do vocabulário latino
organizado por Jack, o qual decorou. Aos 14 anos, iniciou a carreira como aprendiz de sapateiro. Na loja, encontrou alguns livros, dos quais se aproveitou para estudar. Assim, ele iniciou o estudo do grego. Foi nesse tempo que chegou a reconhecer que era um pecador perdido e começou a examinar cuidadosamente as Escrituras. Não muito depois da sua conversão, com 18 anos de idade, ele pregou o seu primeiro sermão. Ao reconhecer que o batismo por imersão é bíblico e apostólico, deixou a denominação a que pertencia. Tomava emprestado livros para estudar e, apesar de viver em pobreza, adquiria alguns livros usados. Olha aí, a maioria dos homens que foram heróis da fé eram homens pobres, às vezes até paupérrimo, né? Olha aí. Um dos seus métodos para aumentar o conhecimento de outras línguas consistia em ler diariamente a Bíblia em latim, em grego e em hebraico. Com a idade de 20 anos, ele casou bem novo, né? Os membros da igreja onde pregava, entretanto, eram pobres e Carey teve de continuar seu ofício de sapateiro para ganhar o pão cotidiano. O fato de o senhor Old, seu patrão, exibir na loja um par de sapatos fabricados por Guilherme como amostra, provava a habilidade do rapaz. Foi durante o período em que ensinava geografia em Moulton que Carey leu o livro As Viagens do Capitão Cook, a oportunidade em que Deus falou à sua alma acerca do estado abjeto dos pagãos sem o evangelho. Na sua tenda de sapateiro, afixou na parede um grande mapa mundi que ele mesmo desenhara cuidadosamente. Incluíra nesse mapa todos os dizeres disponíveis, o número exato da população, flora, fauna, característica dos habitantes de todos os países. Enquanto ele consertava sapatos, ele levantava os olhos de vez em quando para o mapa e meditava sobre as condições dos vários povos e a maneira de os evangelizar. Foi assim que ele sentiu mais e mais a chamada de Deus para preparar a Bíblia para muitos milhões de hindus na própria língua deles. A denominação a que Guilherme pertencia, depois de aceitar o batismo por imersão, vocês sabem o que é batismo por imersão, né? Amém? Aquele que soca você dentro da água. Amém? Achava-se em grande decadência espiritual. Alguns ministros reconheceram a gravidade da situação e concordaram em passar 1 hora em oração na primeira segunda-feira de todos os meses, pedindo a Deus um grande avivamento. De fato, esperavam um despertamento, mas, como acontece muitas vezes, não pensaram na maneira que Deus lhes responderia. As igrejas de então não aceitavam a ideia, que consideravam absurda, de levar o evangelho aos pagãos. Certa vez, numa reunião do ministério, Karen levantou-se e sugeriu que ventilassem este assunto, o dever dos crentes em promulgar o evangelho às nações pagãs. O venerável presidente da reunião, surpreendido, pôs-se em pé e gritou: "Jovem, sente-se! Quando agradar a Deus converter os pagãos, ele o fará sem o auxílio e nem o meu. Sem o seu auxílio e nem o meu." Porém, o fogo continuou a arder na alma de Guilherme Carey. Durante os anos que se seguiram, esforçou-se ininterruptamente, orando, escrevendo e falando sobre o trema que lhe fazia palpitar o seu coração: levar Cristo a todas as nações. Em maio de 1792, ele pregou seu memorável sermão sobre Isaías 54, verso 2 e 3. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás a mão direita e a mão esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas.
Discursou sobre a importância de esperar grandes coisas de Deus e, em seguida, enfatizou a necessidade de tentar grandes coisas para Deus. O auditório sentiu-se culpado de negar o evangelho aos países pagãos, a ponto de levantar as vozes em choro. Foi então organizada a primeira sociedade missionária na história das igrejas de Cristo para a pregação da palavra de Deus entre os povos nunca evangelizados. Alguns, como Brainer, Elliot, e esse nome aqui eu não sei falar não, Schwartz, acho que é isso, meu Deus, já tinham ido pregar em lugares distantes, mas sem que as igrejas se unissem para sustentá-los. Apesar de a sociedade missionária ter sido resultado da persistência e esforços de Carey, ele mesmo não tomou parte na sua formação. O seguinte, porém, foi escrito acerca dele nesse tempo. Aí está Carey, de estatura pequena, humilde de espírito, quieto, constante, tem transmitido o espírito missionário aos corações dos irmãos, e agora quer que saibam da sua prontidão em ir aonde quer que eles desejem. Está bem contente que formulem todos os teus planos. Nem mesmo com esta vitória foi fácil para Guilherme Carey concretizar o sonho de levar Cristo aos países que jaziam nas trevas. Dedicava o seu espírito indômito a alcançar o alvo que Deus lhe marcara. A igreja onde pregava não consentia que deixasse o pastorado. Somente quando recebeu a visita dos membros da sociedade é que o problema foi resolvido. No relatório da igreja consta o seguinte registro: apesar de concordar com ele, não achamos bom que nos deixe aquele a quem amamos mais que a nossa própria alma. Entretanto, o que mais sentiu foi quando a sua esposa recusou terminantemente deixar a Inglaterra com os filhos. Carey estava tão certo de que Deus o chamava para trabalhar na Índia que nem por isso vacilou. Havia outro problema que parecia insolúvel. Era proibida a entrada de qualquer missionário na Índia. Sob tais circunstâncias, era inútil pedir licença para entrar. Foi nessas condições que conseguiram embarcar, mas, infelizmente, o navio demorou algumas semanas para zarpar. E pouco antes de partir, os missionários receberam ordem para que desembarcassem. A sociedade missionária, apesar de tantos contratempos, continuou a confiar em Deus. Conseguiram granjear dinheiro, compraram passagem para a Índia em um navio dinamarquês. Uma vez mais, Carey rogou a sua querida esposa que o acompanhasse, mas ela ainda resistia na recusa. Olha aí, a esposa não queria cooperar para o ministério dele. Ela não quis ir para a Inglaterra. Agora ele novamente está, tentando convencê-la e ela ainda continua na recusa. Eu não vou. Não me chama para ir porque eu não vou. A esposa tem que apoiar o marido, irmãos, no trabalho da obra de Deus, no seu ministério. Não pode colocar impedimentos, né? Às vezes, o maior problema que o missionário encontra é isso daí, né? Que às vezes a esposa não quer acompanhar. Por isso que tem que casar num julgo igual, né? Mesmo objetivo. Senão, aí vai atrapalhar a obra de Deus. Nosso herói, ao despedir-se dela, disse: se eu possuísse o mundo inteiro, daria alegremente tudo pelo privilégio de levar-te e os nossos queridos filhos comigo, mas o sentido do meu dever sobrepuja todas as outras considerações. Não posso voltar para trás sem correr em culpa a minha alma. Porém, antes de o navio partir, Amém, mãe Hilda Cabral. Acho que eu já li, depois eu vou ver esse livro aí também. Porém, antes do navio partir, um dos missionários foi à casa de Carey. Grande foi a surpresa e o regozijo de todos ao saberem que esse missionário conseguiu induzir a esposa de Carey a acompanhar o seu marido. Olha aí, um dos missionários, foi à casa de Carey.
e esse missionário conseguiu convencer a esposa de Karen a ir com ele para a obra missionária. Olha aí, convenceu ela, né? Conseguiu induzir ela a acompanhar o seu marido. Deus comoveu o coração do comandante do navio a levá-la em companhia dos filhos sem pagar a passagem. Olha o que é Deus, quando Deus está no negócio, né? Certamente, a viagem à vela não era tão cômoda como nos vapores modernos. Apesar dos temporais, Karen aproveitou-se do ensejo para estudar o bengali e ajudar um dos missionários na obra de verter o livro de Gênesis para esta língua indiana. Guilherme Carey aprendeu o suficiente o bengali durante a viagem para conversar com o povo. Pouco depois de desembarcar, começou a pregar. E os ouvintes viam para ouvir em número sempre crescente. Carey percebeu a necessidade imperiosa de o povo possuir a Bíblia. Na própria língua, e sem demora, entregou-se à tarefa de traduzi-la. A rapidez com que aprendeu as línguas da Índia é uma admiração para os maiores linguistas. Ninguém sabe quantas vezes o nosso herói se mostrou desanimadíssimo na Índia. A esposa não tinha interesse nos esforços de seu marido e enlouqueceu. Olha aí, misericórdia, né? A maior parte dos ingleses com quem Carey teve contato o tinham como louco. É isso aí, é o que chama a gente, né? De louco, servo de Deus, né? Chama de louco, né? Durante quase 2 anos, nenhuma carta da Inglaterra lhe chegou às mãos. Muitas vezes faltava aos seus dinheiro e alimento. Para sustentar a família, o missionário tornou-se lavrador da terra. Empregou-se em uma fábrica de anil. Olha aí que dificuldade, né, irmãos, que o servo de Deus passava, né? Durante mais de 30 anos, Carey foi professor de línguas orientais no Colégio de Fort Williams. Fundou também o Serampore Colégio, no Colégio de Fort Williams. Fundou também o Serampore Colégio para ensinar os obreiros. Sob a sua direção, o colégio prosperou, preenchendo um grande vácuo na evangelização do país. Ao chegar na Índia, Carey continuou os estudos que começara quando menino. Não somente fundou a Sociedade de Agricultura e Horticultura, mas criou um dos melhores jardins botânicos do país. Lembra que ele, no começo do livro, fala que ele gostava da natureza? Além de redigir e publicar o Hortus Bengalensis, o livro Flora Índica, outra das suas obras, foi considerada obra-prima por muitos anos. Não se deve concluir, contudo, que para Guilherme Carey a horticultura fosse mais do que um passatempo. Dedicou-se também a ensinar nas escolas, já está acabando, tá, gente? De crianças pobres. Mas, acima de tudo, sempre lhe ardia no coração, o desejo de se esforçar na obra para ganhar almas. Quando um de seus filhos começou a pregar, Carey escreveu: "Meu filho Félix respondeu à chamada para pregar o evangelho. Anos depois, quando esse filho aceitou o cargo de embaixador da Grã-Bretanha no Sião, o pai, desapontado e angustiado, escreveu para um amigo: Félix encolheu-se até tornar-se um embaixador. Durante o período de 41 anos que passou na Índia, não visitou a Inglaterra. Falava, embora com dificuldade, mais de 30 línguas indianas. Dirigiu-se à tradução das escrituras em todas elas. Foi apontado para o serviço árduo de tradutor oficial do governo. Escreveu várias gramáticas indianas e compilou notáveis dicionários dos idiomas bengali, marathi e sânscrito. O dicionário do idioma bengali, acho que é isso mesmo, bengali, conta de 3 volumes, inclui todas as palavras da língua, traçadas até a sua origem e definidas em todos os seus sentidos.
Tudo isso era possível porque sempre economizava o tempo, segundo se deduz do que escreveu o seu biógrafo. Desempenhava estas tarefas hérculeas, sem pôr em risco a sua saúde, aplicando-se a metódica e rigorosamente ao seu programa de trabalho. Ano após ano, divertia-se, passando de uma tarefa para outra. Dizia que se perde mais tempo trabalhando inconstante e indolentemente do que nas interrupções das visitas. Observava, portanto, a norma de entrar sem vacilar na obra marcada e de não deixar coisa alguma desviar a sua atenção durante aquele período. O seguinte escrito, em que pede desculpas de um amigo pela demora em responder-lhe a carta, mostra como muitas das suas obras avançavam juntas. Levantei-me hoje às 6 horas da manhã, li um capítulo da Bíblia hebraica, passei o resto do tempo, até às 7 horas, em oração. Então eu assisti um culto doméstico em Bengali, com os criados. Enquanto esperava o chá, eu li um pouco em persa com o munshi que me esperava. Li também, antes de comer, uma porção da escritura em Hindustani. Logo depois de comer, sentei-me com um pundit que me esperava para continuar a tradução do sânscrito para o Ramayana. É uma língua aqui, né? Trabalhamos até às 10 horas, quando então fui ao colégio para ensinar até às 14 horas. Ao voltar para casa, eu li as provas da tradução de Jeremias em Bengali, só findando em tempo para jantar. Depois do jantar, traduzi, ajudado pelo pundit-chefe do colégio, a maior parte do capítulo 8 de Mateus em sânscrito. Nisto fiquei ocupado até às 18 horas. Depois assentei-me com o pundit de Telinga para traduzir o sânscrito para a língua dele. Às 7 da noite, comecei a meditar sobre a mensagem para um sermão e preguei em inglês até às 7h30. Cerca de 40 pessoas assistiram o culto, entre as quais o juiz do Suder, Deiwani Dault. Depois do culto, o juiz contribuiu com 500 rúpias para a construção de um novo templo. Todos que assistiram ao culto tinham saído às 9 horas da noite. Sentei-me para traduzir o capítulo 11 de Ezequiel para o Bengali. Findei às 23 horas e agora estou escrevendo esta carta. Depois encerrei o dia com oração. Não há dia em que disponha de mais tempo do que isto, mas o programa varia. Meu Deus! Com o avançar da idade, seus amigos insistiram em que diminuísse os esforços, mas a sua aversão à inatividade era tal que continuava trabalhando, mesmo quando a força física não acompanhava a necessária energia mental. Por fim, viu-se obrigada a ficar de cama, onde continuava a corrigir as provas das traduções. Finalmente, 9 de junho de 1834, com a idade de 73 anos, Guilherme Carey dormiu em Cristo. A humildade era uma característica mais destacada da sua vida. Conta-se que no zenite da fama, ouviu certo oficial inglês perguntar cinicamente: o grande doutor Carey não era sapateiro? Carey, ao ouvir casualmente a resposta, respondeu: não, meu amigo, era apenas um remendão. Olha aí, esse homem era muito humilde. E aqui a gente vê que ele trabalhou na maior parte da vida dele, traduzindo, né, a palavra de Deus para outros idiomas, para que as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus. Irmãos, imagina, né, como é duro, né? Como que... E fora o que ele enfrentou aí, as lutas, que ele queria ir para a Inglaterra, a esposa não queria acompanhar, né? Ele queria fazer a obra missionária fora, a esposa não queria ir, né? Olha as dificuldades que esse homem de Deus enfrentou. Calcula-se que tenha traduzido a Bíblia para a terça parte dos habitantes do mundo. Olha aí, calcula-se que tenha traduzido a Bíblia para a terça parte dos habitantes do mundo. Assim ele escreveu um dos seus sucessores, o missionário Wenger,
Não sei como Karen não conseguiu fazer nem a quarta parte das suas traduções. Faz cerca de 20 anos, em 1855, que alguns missionários, ao apresentar o evangelho no Afeganistão, acharam que a única versão que esse povo entendia era o Pashto, feita em Serampore por Carey. O corpo de Guilherme Carey descansa, mas a sua obra continua a servir de bênção a uma grande parte do mundo. Tá aí, né? Tá aí a história de Guilherme Carey, esse homem que era persistente, insistente, que não desistia fácil não, né? Então veja bem, meu Deus, cada um passou uma dificuldade. Ele era esse homem aqui, quer ver? Ele era esse homem aí, ó. Esse homem aí, né? Ele que caiu da árvore e quebrou aí, né? Acho que a perna, né? Amém? Porque ele queria pegar o ninho de passarinho, né? Ele era muito persistente e passou a maior parte da vida dele trabalhando aí para traduzir a palavra de Deus. Tinha vida de oração também. Era um homem que estudava muito a Bíblia, né? Muito interessante também. O próximo herói da fé que nós vamos falar é Christmas Evans. Esse aqui, ó. Esse é o próximo herói da fé que nós vamos estar falando. E o que a gente aprendeu com esse homem aí? Sempre insistir, ser persistente, não no erro, amém? Nas coisas de Deus, né? Porque tem gente que quer insistir, persistir no erro, que nem o povo de Israel, né? Tinha um semblante obstinado. Não, Deus ele quer que a gente seja insistente, persistente nas coisas dele, né? Buscar, insistir, né? Na presença dele, para buscar a presença dele, o poder, a autoridade, a ousadia, a sabedoria divina. E aprendemos que ele era humilde, né? Era muito humilde esse homem aqui. Era pobre, né? Era pobre esse homem aqui. Hoje os pregadores de hoje estão vivendo na terra que mana leite e mel, né? O salário, tem cantor que vai cantar, ele cobra 25 mil, 20 mil, né? Agora imagine esses homens aqui. Saía para pregar a palavra de Deus, tinha que trabalhar ali para poder ganhar o seu pão, ainda trabalhava duro na obra de Deus, né? E hoje, às vezes, nós não tiramos nem um tempinho para Deus, né? E eles tiravam muito do seu tempo para Deus, às vezes perdia até a saúde, né, irmãos? Para poder, hoje, nós termos acesso à palavra de Deus. Então, a gente tem muito que agradecer também, não somente a Deus, mas também esses homens, né? Que lutaram aí para que hoje a palavra de Deus fosse, né, traduzida para nosso idioma, para a gente pudesse ter acesso à palavra e ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Conhecer a vontade dele através da Bíblia, a Santa Escritura, né, a Escritura Sagrada. Amém? Irmãos, Deus abençoe a todos. Vou finalizar a live, tá bom? E aí, à noite, a gente vai começar o estudo bíblico, ou seja, leitura bíblica do livro de Apocalipse. Amém? Deus abençoe a gente. Eu creio que vai ser a partir das 10 horas. A paz do Senhor e a paz de Cristo. Um abraço.